Olá, você está feliz? Sou Diego, seu mentor, e hoje eu estou aqui para falar sobre negócios. Sabe, eu queria muito compartilhar com você, eu não sei se você conhece o negócio de multipropriedade ou cotas, mas eu estou aqui para explicar para você como é que funciona isso. Diego, o que é uma multipropriedade ou o que é um sistema de cotas? Eu faço parte disso, tenho algumas cotas aí em alguns lugares e eu acho que faz sentido. É um negócio que é bem bacana para quem gosta de usufruir de alguns lugares diferentes, que não tem necessidade de ter um imóvel próprio, por exemplo, para ir numas férias ou em algum período que faz sentido para você. E hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Estou em Olímpia, é uma cidade que eu gosto muito aqui, é uma cidade que a gente vem sempre para cá. Tenho grandes negócios aqui e gosto muito dessa cidade porque ela evoluiu demais. Então eu queria contar um pouquinho para você sobre a história de Olímpia, como é que funciona essa cidade, de onde surgiu tudo que tem aqui hoje, tá bom? Em 1950, a Petrobras procurava petróleo por essa cidade e, incrivelmente, ela acabou encontrando não petróleo, mas águas termais, águas muito quentes. E aí, enfim, depois de achar essas águas quentes, em 1985, o senhor Benito Benatti, é um grande nome aqui na cidade, muito conhecido, um visionário, foi ele quem criou o Parque Termas dos Laranjais. É um parque muito conhecido aqui em Olímpia, muitas pessoas vêm, gostam muito, um dos parques mais visitados da América Latina. Então eu sempre estou aqui com a minha família, gosto muito desse lugar, não estou fazendo propaganda, não é publi, tá? Não fui pago para isso, mas eu quero muito falar porque é um lugar que a gente gosta. Inclusive sou sócio do parque, tá? Tenho um título do parque e usufruo muito do parque, gosto muito, tá? Voltando à história de Olímpia, então o senhor Benito criou o Parque Termas dos Laranjais. Esse parque virou uma referência na cidade, então o turismo aqui cresceu muito, inclusive em 2021, Olímpia foi considerada o primeiro distrito turístico do estado de São Paulo. Então é um lugar muito conhecido, um lugar que as pessoas frequentam, grandes pessoas de São Paulo estão aqui. Então eu queria trazer para você como é que funciona esse sistema de multipropriedade, porque aqui é muito comum, em Goiás também é muito comum, em outras cidades do Brasil isso é comum, eles constroem hotéis, resorts e apartamentos e eles comercializam isso com o sistema de multipropriedade, ou seja, é basicamente um apartamento dividido por várias pessoas, em frações. E nada é ilegal, tudo legal, a pessoa ela tem uma escritura do imóvel, ela tem uma quantidade para utilizar durante o ano. Então é assim que funciona a multipropriedade, tá? Você pode usar em um período específico, existem os calendários, existe a maneira de você organizar suas férias ou quando você quer utilizar. Eu particularmente sempre utilizo em períodos do ano no qual eu estou de férias, às vezes em períodos quebrados, dependendo da condição, porque eu adequo muito à minha necessidade. Mas está aqui um ponto importante sobre a multipropriedade, e eu queria contar desde o início para você. Diego, é algo que vale a pena? Aquelas pessoas que me abordam nas férias, que querem me vender as cotas, eu compro ou eu não compro? Eu queria te dar uma dica muito importante aqui, veja só, você precisa olhar para cada caso, porque cada caso é um caso, tá bom? Então, vale a pena comprar? Depende do valor, depende da forma que você está comprando, depende das condições daquilo. Então vou dar exemplos práticos, tá bom? Aqui, vou falar desse hotel, um resort que eu faço parte, então eu sempre estou por aqui. Mas é um resort que comercializa, por exemplo, você utilizar 4 semanas em fração, 2 semanas, depende do plano, e até 1 semana, se você quiser utilizar em um período do ano ali. 7 dias, 14 dias, 28 dias, depende da forma que você contratou e comprou a sua cota, você pode utilizar dessa maneira. E depende muito da tua necessidade, de como você vai utilizar. Sabe o que eu percebo e vejo? Eu vejo que as pessoas elas vêm de férias para certos lugares e elas acabam, por emoção, por empolgação, comprando cotas. Elas vão lá ouvir as pessoas, não é muito simples, não é fácil de ouvir, tá? Você perde um tempão ali, eles querem te vender de qualquer jeito, a ideia deles é vender.
Então não é algo tranquilo, é algo que você acaba saindo bem estressado às vezes quando você não compra. Eu sei como é que funciona esse sistema, conheço várias pessoas que trabalham com isso aqui e inclusive que eu converso frequentemente para entender o que está acontecendo na cidade, né? Mas as pessoas, elas entram lá e o que eu vejo, falo muito com a minha esposa, é que elas compram por empolgação. As pessoas, elas empurram nela a cota, a multipropriedade, e elas acabam se empolgando com todo aquele discurso, né? Ah, quanto tempo você viaja no ano? Quanto você gasta com viagem no ano? Ah, faria sentido para você pagar R$500 por mês? E as pessoas olham para isso e elas, talvez na cabeça dela, elas pensam assim, poxa vida, eu tenho um lugar que eu vou tirar férias, está garantido, a minha família vai usar. Tanto que quando as pessoas compram, o discurso é, pessoal, vamos abrir um champanhe aqui porque esse é o novo casal que adquiriu a propriedade e eles não vão mais pagar férias a partir de hoje. Gente, esse discurso não é 100% verdade. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque quem está vendendo quer vender. Então você precisa tomar muito cuidado com esse tipo de discurso e com a emoção. Você não pode agir por empolgação. Se você não tomar cuidado, você entra numa furada. Eu já falei sobre boleto, tem um vídeo meu sobre isso. Você entra num boleto que vai ser uma obrigação na sua vida financeira e não faz muito sentido. Sabe por quê? Porque a multipropriedade, ela é interessante se a sua rotina e a sua vida em família, ou com o teu casal, ou com a pessoa que você queira vir, a sua família, precisa ser igual àquilo que você usa nas suas férias. Ou seja, quando eu viajo de férias, eu viajo em tal período do ano, em alta temporada, em baixa temporada, em média temporada. Eu viajo geralmente 7 dias ou 14 dias. Você precisa saber se adequa à sua necessidade. E aí talvez ver se faz sentido. Posso te dar uma dica importante? Eu não comprei nenhuma cota diretamente com as pessoas que vendem na propriedade aqui, tá bom? Todas as cotas que eu tenho, eu comprei, as multipropriedades, eu comprei particular. Eu comprei diretamente dos proprietários. Por que, Diego, você fez isso? Porque você consegue barganhar, é negócio. Você precisa achar quem está vendendo, quem comprou naquela empolgação, não está querendo pagar um condomínio, não está querendo ter a cota ou não está utilizando e está simplesmente parado com o valor que ele está tendo de despesa. Eu encontro as oportunidades e eu faço propostas e eu compro essas cotas. Para você usar, Diego, o ano inteiro? Não, eu alugo. Eu tenho várias plataformas que me ajudam nisso, o Airbnb hoje é uma plataforma, mas você pode alugar por canais seguros, né, que vão te garantir aquele aluguel, e você pode ter várias cotas e alugar. É uma fonte de dinheiro, você pode ter uma fonte de renda através disso. Se você souber fazer isso de uma maneira prática e correta e comprar bem, pode ser algo fantástico para a tua vida financeira, tá? Então eu vou dar um exemplo meu prático. Hoje eu tenho algumas cotas e eu alugo elas durante o ano para várias pessoas. E essas cotas me rendem um valor, que eu pago o condomínio das cotas, eu pago as despesas de IPTU dessas cotas, porque é um imóvel. Um imóvel tem o condomínio, o IPTU, é fracionado, mas tem uma despesa. Então não faz sentido se você quer ter um imóvel e você vai ter despesa com esse imóvel. Só faz sentido se ele virar uma receita, se ele tiver algum valor para te agregar ou te trazer no negócio, tá bom? Então, voltando aqui à multipropriedade e o sistema de cota. Isso é muito comum no mercado hoje, tá bom? Tem milionários e bilionários que usam disso, porque não é só imóveis e propriedades. Helicópteros, jet ski, barcos, tem até máquinas agrícolas, tem de tudo. Então, você paga e usa por aquilo que você quer dentro da sua necessidade. Faz sentido ter um imóvel que custa 1 milhão para você usar somente 1 ou 2 vezes por ano? Não faz sentido. Claro, se você tem muito dinheiro e você pode ter e usar, tranquilo, você pode manter esse imóvel. Mas para quem não tem tanta grana e quer ter algo que faça sentido, a multipropriedade é muito bom, porque você adquire uma parte daquilo, você pode utilizar durante o ano e também gerar uma fonte de renda com isso. Então, veja,
Claro que tem um preconceito, aí um conceito que foi pré-concebido, porque as pessoas elas são muito chatas para vender, elas não explicam direito e você acaba comprando num valor absurdo, porque eles te vendem parcelado. Então veja só, uma dica aqui importante. Nem tudo parcelado faz sentido, tá? As pessoas te vendem para você pagar o resto da vida uma parcelinha de R$500, mas por anos e anos e anos. Quando você vai ver, você pagou 3 vezes o valor da cota. Então faz muito mais sentido você procurar particulares, claro, com documentação ok, com tudo em ordem, e comprar à vista, ao invés de comprar parcelado, tá bom? Então tome muito cuidado com o que te oferecem nas suas férias, quando você vai nesses sistemas de cota e multipropriedade, tá bom? Faça com uma pessoa de confiança e se não fizer, procure pessoas particulares de confiança ou alguém que tenha a documentação em ordem, caso você vá fazer um negócio diretamente com a pessoa, tá bom? Então, gente, tem muita coisa para falar. Olímpia é um lugar fantástico, eu tenho vários investimentos aqui. É uma cidade que cresceu muito com o passar dos anos. O número de leitos aqui ele era reduzido, não comportava as pessoas, então não para de crescer. Eles estão fazendo motilete na cidade, fizeram várias coisas diferentes aqui, museu de cera, enfim, outras coisas que a cidade tem, porque começou a receber uma quantidade absurda de gente aqui. Então eles precisavam se preparar para isso, tá bom? Então eu tenho muitas dicas para trazer para você sobre esse sistema de multipropriedade, cotas. Eu vou gravar um vídeo separado para falar para você sobre ter imóveis, por exemplo, no litoral. Eu já tive imóveis no litoral, recentemente vendi o que eu tinha, porque você precisa olhar para a tua realidade e a tua necessidade. Faz sentido ter e não usar? Não. Faz sentido ter e alugar pelo Airbnb e gerar uma fonte de renda? Sim. Então você precisa pensar o que faz mais sentido em ter imóveis de veraneio, em lugares, em cidades, porque só faz sentido se você tiver esses imóveis para você gerar alguma fonte de renda e usufruir dele quando for necessário. Beleza? Essa era a dica de hoje. Grande abraço, continue feliz e tamo junto!